importantes pontos pertinentes à história da dupla Zezé de Camargo e Luciano. É crucial a gente falar o seguinte: tem pessoas que tentam de alguma maneira querer criar factoides ou narrativas achando que podem se envolver na vida pessoal do artista. E claramente tentam polemizar a história pertinente até os envolvimentos do Zezé. E hoje ele está há cerca de 12 anos efetivos junto a Graciele Lacerda, com quem tem uma filha chamada Clara. E até então, a questão pertinente a casamento, cada um tem o seu, podendo dar ou não certo à medida em que se projeta um planejamento familiar. Acredito que essa questão não cabe o julgamento e nem ao menos a opinião de terceiros, pois só aquele que de fato vivencia a vida rotineira é que sabe da veracidade dos fatos. Porque é muito fácil você avaliar uma pessoa por aquilo que ela produz. E é aquele tipo de situação. Muita gente fala: nossa, é tanto fã que o artista tem, onde enquanto tantas pessoas não fazem dinheiro, eles estão ganhando milhões. Mas na verdade, o que movimenta dinheiro se chama nada mais nada menos do que mercado. E o que é mercado? É a oportunidade que se tem para se mostrar a qualidade daquilo que você propôs a fazer na sua vida. E se tratando propriamente dito de Mirosmar José de Camargo, ele nasceu com a musicalidade na veia por uma influência direta do seu pai, que já era fã da música sertaneja e especificamente da dupla Tunique e Tinoco, e tinha uma chance de consagrar seus filhos enquanto dupla. E os percalços que conduziram até aqui, você acompanhou através do filme Dois Filhos de Francisco, que é uma das mais belas histórias da música brasileira e, acima de tudo, da qualidade benevolente de se mostrar que, apesar de tudo que se propõe a fazer, nem sempre tudo chega na forma certa, em que se espera e na hora certa. Onde como você diria que um gasto com fichas telefônicas pudesse transformar num dos maiores sucessos da história e numa vendagem anual absurda de cada disco lançado, conforme a gente fala aqui no canal. E além de tudo, você se manter no patamar de sucesso, virando décadas e séculos nessa projeção, isso mostra que é uma configuração acima da média e das metas que se podem bater. E claramente, os próprios méritos que caem no gosto pessoal, eles detêm o pseudônimo real da veracidade. E assim se faz uma carreira abençoada que tem 35 anos de história mais do que merecida e que, além de tudo, jamais há de se fragmentar, porque está perpetuado como instituição em forma de dupla sertaneja. Então, isso independe, porque muitas vezes você ficar falando, mesmo que de forma negativa, a respeito dessa dupla ou de um determinado artista, gera repercussão. Porque se você parar para analisar direitinho, não vamos fazer comparação só entre fãs, não. Todas as pessoas sabem que existe nada mais nada menos que uma dupla chamada Zezé de Camargo e Luciano.
E você já reparou que, olha só a comparação que eu quero falar com você. Mesmo já fazendo 28 anos que o Leandro se foi, ainda tem pessoas não fãs que, ao invés de falar só Leonardo, ainda fala Leandro e Leonardo. Agora, quando se fala Zezé de Camargo e Luciano, tem pessoas que falam, eu quero ouvir as músicas do Zezé de Camargo, correto? E sendo que, claramente, já existe uma identidade solo na vida do Zezé. Seja como compositor, por canções como Morto de Saudade Sua, de César e Paulinho, Olhos nos Olhos e Loucuras, ambas de Maurício e Mauri, Hoje Não É Nosso Dia, de Felipe e Falcão, Doce Pecado, de Christian Ralph. E Leandro e Leonardo, então, tem uma série de áudios em seu mercado fonográfico que são composições do Zezé. O Cheiro da Maçã, Gostoso Sentimento, Me Dê um Sinal, Estou nas Mãos dessa Mulher, Um Arraso de Mulher, Quem Será Essa Mulher, Aconchego, Solidão, sendo Solidão essa que era pro Amado Batista, mas o Leandro e Leonardo, quando lançaram o seu segundo disco em 1987, ainda pela gravadora 3M, não tinha estourado na proporção que se esperava. Mas a canção Solidão foi o destaque daquele ano e consolidou Zezé de Camargo no compositor que ele é até os dias atuais. Então, não sei se vocês sabem, até o irmão deles, o Camargo, da dupla Cleito e Camargo, quando lançaram o primeiro disco, lançaram uma composição do Zezé chamada Nuvem Passageira, gravada 3 anos antes por uma dupla chamada Jean e Júnior. Então, historicamente falando, existe um mercado de abrangência muito grande, de uma roupagem única e histórica na música sertaneja, de alguém que tem pelo nome Mirosmar José de Camargo. Então é muito fácil, a partir desse critério, você criar narrativas sobre essa pessoa. Por quê? Simplesmente pela demanda de influência que ele atrai, seja através das composições que ele elencou ao longo desses anos de carreira, seja do estouro de Zezé de Camargo e Luciano até os dias atuais. E também uma outra questão que muito se levanta eu vou dizer para você, a outra questão que se levanta é, por exemplo, quando eles fazem outros modelos de projeção, também é discutido, seja na construção de cada álbum, seja na forma de conduzir estrategicamente a carreira sem errar o repertório. E deixa eu dar um outro exemplo para vocês, tá? Você para analisar, inclusive, que uma coisa que muito se discute a respeito da voz do Zezé são as mudanças que ela tem ao longo da carreira e os problemas vocais já ditos pelo próprio, em face de um cisto operado em 2007. E naquele tempo eu digo para vocês, tudo isso é muito fácil você falar que as mesmas pessoas que disseram que ele no auge gritava muito, hoje dizem que ele não tem mais voz. Só que a idade chega para todos. Então eu falo para vocês, muitas vezes a facilidade que você tem há anos atrás não é a mesma que você tem hoje. Afinal, dito pelo próprio Zezé, que antes dele entrar no show ele precisa fazer o aquecimento vocal. E não é sempre que a voz vai sair da maneira que se quer. Mas, no entanto, eu digo para vocês, ele precisa provar o que
para quem mais? Se ele já é renomado e consolidado. A carreira dele anda sozinho. Ele pode andar nos aeroportos, nos navios da vida, que muitas pessoas querem tirar foto, querem conversar com ele, por saber de tudo aquilo que ele já fez. Todo mundo sabe quem é o compositor Zezé de Camargo, quem é o cantor, o primeira voz e o agudo mais peculiar, que foi, no seu auge, um dos maiores referendados, que incessantemente conseguiu puxar notas altíssimas até além do que é gravado no estúdio. Então, isso significa o seguinte: goste você ou não, você pode até não assumir, mas você tem uma certa admiração porque você presta atenção nele. E se você presta atenção, é porque algo te chama dentro do seu interior, algum tipo de base que te traz uma referência na qualidade musical. 58 milhões de discos vendidos não é para qualquer um. Você vai parabenizar essa obra quando você provar dela desde o seu princípio. E muitas vezes você conhece músicas dele cantada por outros artistas da era mais moderna que você jamais imaginava ser de Zezé de Camargo e Luciano. Eu Acabo Voltando você conhece por causa de Jorge Mateus, né? Mas você sabia que foi lançado lá em 95? No disco mais vendido da história da dupla Zezé de Camargo e Luciano? Pois é. Ou nem é bom lembrar que você conhece através da Marília Mendonça, também foi gravado em 95. Composição do Zezé em parceria com seu produtor, o César Augusto, que é dono de mais de 3.000 composições e 1.200 gravadas por grandes nomes da música sertaneja. Então, é o que eu falo. Uma carreira extensa, ela envolve todos os amplos fatores. Ela envolve a admiração, a personalidade, a externalidade, mas também a criticidade. É por isso que tem pessoas que acham que podem opinar na vida artística como se fosse algo pessoal. Fica a dica. E você que é fã, pense nisso, que não existe nenhum tipo de projeção que alguém ataque se não tiver frutos. E mais que isso, se existem riquezas que são construídas através dessas roupagens, é porque foi um trabalho muito bem feito e, acima de tudo, uma obra-prima eternizada. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Se inscreva no canal, aperte o sino das notificações e deixe o seu like. Aquele abraço e fique com Deus.